Olá pessoal, esse é o quinto vídeo aqui da quarentena. Estamos de novo num feriado. Você aproveitou para ficar em casa? Como dizem na internet, né? Mais um pra gente ficar em casa, como se fizesse alguma diferença nessa quarentena. Mas vamos lá, vamos responder algumas perguntas de seguidores para que a gente possa ajudar aí quem tá sofrendo de alguma maneira. Mas hoje eu vou começar com uma surpresa, que é a pergunta da Paty Rizzo, fonoaudióloga. Um prazer ter você aqui nas perguntas. Como orientar os pacientes que sofrem com zumbido, hiperacusia ou misofonia? Terapia de dessensibilização? Quais seriam as estratégias? Obrigada. Patrícia, justamente porque é você, eu sei que nenhuma resposta curtinha desses vídeos que a gente está fazendo aqui vai te satisfazer. Então eu vou te redirecionar para uma resposta bem completa que a gente deu no webinar gratuito Ouvido 360 Graus. Se você botar no Google Ouvido 360 Graus Tani, você vai cair lá. Tem 2 horas de um monte de perguntas de seguidores. A gente teve 930 inscritos, 488 perguntas, deu um super de um trabalho para organizar tudo, mas para poder responder de acordo com as dúvidas mais frequentes. E se você colocar ali, se não tiver muita paciência, coloca do minuto 15 em diante, que daí a gente já entra nesse assunto da hipersensibilidade e do zumbido, tá? Então espero que você goste, espero que você me entenda, porque para você precisaria ser uma respostona, tá? A gente vai falar aqui de 2 pessoas que não se incomodam com zumbido, porque eu queria muito mostrar isso pra vocês. Todo mundo que tem zumbido acha que é sempre o fim da picada. E ó, a Rosenira Douzanes colocou aqui: eu tenho zumbido e nunca me incomodou. Ontem ele ficou intenso como um vento forte. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Qual a sua orientação, pois nessa pandemia as consultas estão mais escassas? Rosenira, como um zumbido não tem tendência de piorar, mas ele piora, sempre é hora de reavaliar. Isso porque eu estou considerando que você já avaliou o seu. É uma delícia poder não sofrer com zumbido, mas ele precisa da investigação de qualquer jeito. Caso você não tenha feito, é hora de procurar agora de novo, acabando a pandemia. Lembrando que muitos profissionais estão trabalhando online sim, tá? É questão de você se informar se o seu está. Mas considerando esse ambiente de pandemia, pensa na questão do estresse, pensa na questão da alimentação, principalmente as custas de carboidrato, pensa na questão de você poder estar apertando o dente ou dormindo mais torta no sofá ou cochilando, coisas que a gente faz mais quando está mais em casa, tá bom? Agora, se você tiver notado perda de audição também, aí corre para um pronto-socorro, tenta fazer uma audiometria, porque o nosso pavor como otorrino é surdez súbita. Então a piora do zumbido vem junto com piora da audição, tá bom? É o que eu consigo te fazer hoje aqui. E a outra pessoa sem incômodo é a Cláudia, falando assim, ó: tenho zumbido nos ouvidos há mais de 20 anos. Quando eu engulo saliva, eu ouço uns estalos nos ouvidos. O que pode ser isso? E colocou isso em maiúsculo. Mesmo que ela tenha zumbido, ela quer saber dos estalos quando engole. Então, quer mais do que prova que esse zumbido não está incomodando? Cláudia, sempre que a gente engole, o normal é escutar. Se você prestar atenção, um estalo em cada lado. Principalmente se você fizer um movimento assim, ó, de deglutir, por exemplo, tá bebendo no gargalo, onde o movimento da deglutição é mais dificultado. Prestou atenção, a ideia é perceber de fato um estalo de cada lado, tá bom? Agora, eu vou falar de pessoas que acham que eu prevejo o futuro. Olha só como estão botando fé em mim. A Celi Rosana Godoy coloca assim: meu zumbido começou depois de uma forte labirintite. Tomei todos os remédios possíveis, mas o zumbido ficou. Será que não vai mais ter cura? Celi, é difícil a gente responder assim, tá? É praticamente uma adivinhação. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Na verdade, todo zumbido precisa de investigação, tá? E eu sou a pessoa que faz apologia da investigação e do tratamento direcionado, tá? Então, a ideia é que se você pensa, eu já tomei todos os remédios possíveis, isso tem um lado parecido com achar que nada mais consegue te ajudar. Então, sai dessa sintonia. Pode ser que você não tenha tomado todos os remédios possíveis. Busca ajuda, tá bom?
A Márcia Santos coloca assim: fiz vários exames, deu perda auditiva, mas não vai parar esse zumbido que fica forte em dias de frio com vento sul? Olha a especificidade da piora dela. Mas eu também não tenho como responder se ele vai sumir ou se não vai. A ideia é que você tem um zumbido basal, como muita gente, e a temperatura é um fator de modulação do seu zumbido. Então precisa estar frio, com vento sul, para daí você sentir essa piora temporária. Então ela acontece para algumas pessoas, não é comum, mas pode acontecer. De qualquer jeito, como felizmente a gente não tem só dias frios, é de se esperar que num dia mais quente isso volte para o basal de volume, tá? E a Silvana Silva coloca assim, ó: tem uma filha de 24 anos e faz tempo que ela se queixa de zumbido. Ele vem e vai, mas eu tô com medo dele vir e não sumir mais. Isso é mais frequente quando ela fica nervosa ou com raiva. Será que ele poderá não ir mais embora? A minha filha é muito desesperada e se isso acontecer ela não vai aguentar. O que eu posso fazer para descobrir se ela terá isso direto? Agradeço muito. Eu que fico agradecida com a sua pergunta. Mas veja, eu não tenho aqui como prever alguma coisa e, aliás, eu fico com muito medo quando vocês colocam fé na minha previsão do futuro, porque cada zumbido pode ser de um jeito. Então, o que eu posso te dizer com segurança? Zumbido instável, intermitente, vai e vem, cada hora tá num volume, de fato pode ter muito a ver com o emocional. E se você já acha que é quando ela fica com raiva ou fica desesperada, tem uma chance realmente maior. Em geral, isso passa quando a pessoa acalma, mas também é super bacana de ver essa questão comportamental. Será que ela pode fazer uma terapia, uma mudança de comportamento para não ficar tão desesperada ou desesperada nessa intensidade ou com raiva nessa intensidade a ponto do corpo, no caso o ouvido, mudar de função? Acho que isso é bacana. Todo mundo fica desesperado, todo mundo fica com raiva, isso é normal. Mas quando dá sintoma corporal, eu sempre acho que é hora de parar, refletir e ressignificar as coisas que estão mexendo com a gente, tá bom? E a Bianca coloca aqui o peso do emocional, olha lá. Olá, percebi o zumbido no ouvido direito há 3 anos e quando fui ao otorrino estava com o tímpano perfurado. Ele cicatrizou, mas até hoje nunca passou o zumbido. Na verdade, piorou. Eu tenho síndrome do pânico e ansiedade. Pode estar tudo correlacionado? Bianca, a perfuração no tímpano pode sim dar zumbido, porque ela é uma das causas de perda de audição. Então, quando ela cicatrizou, ela pode não ter corrigido totalmente a perda e daí ter ficado um restinho que não faz muita diferença, mas é o que justifica o zumbido. Se for essa a causa, seu zumbido deveria ser estável ao longo dos dias, sem piora. Se ele piorou e você tem ansiedade e pânico, que de fato são causas de zumbido, mesmo em quem nunca perfurou o tímpano, sim, pode ter sido este o motivo da sua piora. E vale para você a mesma coisa que eu falei na outra resposta. É hora de ressignificar as coisas que provocam medo, ansiedade, raiva, frustração e pânico na gente. Quarentena tá mexendo com todo mundo, pro lado ruim. Mas é hora da gente procurar o lado bom disso, que é dar um valor diferente para as coisas que a gente dava. A gente só tem a ganhar com isso, porque é possível, é provável que as suas reações de medo, ansiedade, pânico, raiva, seja lá o que for, possam diminuir. E o seu corpo agradece quando a sua mente tá melhor, tá bom? E aqui a gente tem perguntas sobre aparelho. A Vanessa coloca: com quem eu consigo um aparelho que imita meu zumbido até sumir? Detalhe, eu não tenho nenhuma perda auditiva, já fiz todos os exames desse mundo. Vanessa, você também, todos os exames desse mundo, duvidodó. Mas enfim, como você não tem perda, ótimo. A ideia do aparelho não é imitar zumbido, nem fazer, nem muito menos até ele sumir. A ideia do aparelho é, vou fazer com a mão, se o seu zumbido é neste volume, a gente gosta de medir a altura do zumbido, fica com um número, tá? Pela acufenometria. Mas se você não tiver isso, pela sua percepção, é nesse volume, a ideia do aparelho ou a ideia de qualquer outro som sem ser o aparelho é ser colocado num volume mais baixo. Amandinha, tá dando pra ver assim? Sim.
é para ser colocado num volume mais baixo. Pensa como se fosse uma âncora. Ele vai puxar o zumbido para baixo. Aí a gente abaixa mais esse volume até ele puxar mais o zumbido para baixo. Isso é treinamento. Isso demora. Até treinamento de músculo em academia demora para resultado. Imagina treinamento de fibras nervosas e neurônio. Mas não é botar um aparelho e achar que ele vai imitar o seu zumbido e que ele vai sumir. Não pense em coisa assim, porque senão as pessoas se frustram. Além de se frustrar, acaba gastando um dinheiro que às vezes não é necessário. Então, neste momento, procura um som neutro na sua casa, faça o aplicativo, música, CD, o que for. Ponha mais baixo do que o seu zumbido. Ele não tem que ser igual e ele não tem que ser mais alto, tá bom? Eu tô brava, sim, tá parecendo, e eu tô, porque essa pergunta aparece toda hora. E às vezes me dá a sensação que a gente fala e ninguém ouve a gente, tá bom? A Marta Santos coloca: existe algum aparelho para aliviar o zumbido que é muito alto? O zumbido da minha mãe é muito alto e atrapalha até o sono dela. O que podemos fazer para baixar? Marta, querida, muita gente acha que o zumbido é alto. Quando entra na cabina e vai medir, ele é médio ou baixo, acredite se quiser. Agora, na hora de dormir, sons, né, acabam perturbando com muito mais frequência, mesmo que sejam baixos. É só pensar num tic-tac de relógio analógico ou num pinga-pinga de torneira quando esqueceu ela aberta no banheiro, tá? Sons baixíssimos podem atrapalhar o sono e, portanto, atrapalhar não é sinônimo do zumbido ser alto, tá? E a questão do aparelho vale a mesma coisa que eu respondi para Vanessa. E a Vânia Hollenberg pergunta: mesmo depois de estarmos com o uso do aparelho auditivo, devemos ir ao otorrino? Com qual frequência? Faço uso há 2 anos e ainda não retornei. Vânia, eu não sabia se eu puxava a sua orelha ou se eu ficava contente, porque a pergunta é maravilhosa, tá? Então, se você usa, o ideal, sim, é sempre compartilhar com o otorrino que te encaminhou para o aparelho, além do acompanhamento com a fonoaudióloga, tá? Então, no meu caso, quando eu encaminho para aparelho, eu sempre tenho essa vontade de saber como está o zumbido, como está o entendimento da fala. Então, eu normalmente peço para a pessoa voltar comigo entre 3 e 4 meses, porque esse é um prazo que a gente espera que toda aquela entrada de novos sons já possa ter mexido na via auditiva e no cérebro para melhorar a percepção do zumbido. E depois dessa volta com 3, 4 meses, eu vou acompanhando a cada 6 meses, ou quando necessário. Então, vai sim no seu, tá bom? Acho que ele vai gostar. E para terminar, o Vanderlei Gonçalves pergunta: o cone hindu ou cone chinês funciona para zumbido? Você sabe que eu não sei? E quando eu não sei, eu confesso, tá? O que eu sei é o que eu ouvi de paciente, tá? Que a principal utilidade do cone chinês seria, por causa de um aquecimento aqui na região do ouvido, poder liberar cera, poder melhorar, tirar qualquer tipo de secreção. Então, eu não visualizo uma maneira direta dele ajudar zumbido. Mas, como tudo nessa vida, eu já vi gente melhorar de zumbido sim. Não tem pesquisa científica sobre isso, então o que eu posso te falar é isso. Se você for tentar por indicação de outras pessoas, depois você conta o seu resultado pra gente. Mas que não tem pesquisa, então a gente não pode recomendar como forma de tratamento, tá bom? A gente agradece mais uma vez todo mundo que se dignou aí a deixar uma pergunta pra gente e a gente torce de coração para que as nossas respostas possam ter ajudado, ou diretamente ou indiretamente, para fazer vocês pensarem e repensarem sobre tudo isso que a gente está passando. Não é, Amanda? Uhum. É? Então, gente, também agradeço quem no último vídeo colocou a hashtag Aparece Amanda, mas por enquanto ela não surtiu efeito, tá? Vamos continuar, quem sabe um dia ela vai estar comigo aqui entretendo vocês, tá bom? Beijo no coração, filha. Obrigada também. Tchau.